Subseção 5ª. Da retenção na fonte da substituição tributária. Artigo 27. A retenção na fonte de ISS da MIOEPP optante pelo Simples Nacional, somente será permitida nas hipóteses previstas no artigo 3º da Lei Complementar nº 116, de 2003, observado cumulativamente o seguinte. Inciso 1º. A alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual efetivo de ISS decorrente da aplicação das tabelas dos anexos inciso 3º, 4v desta resolução para a faixa de receita bruta a que a MIOEPP estiver sujeita no mês anterior ao da prestação, assim considerada. Alínea A. A receita bruta acumulada nos 12 meses que antecederem o mês anterior ao da prestação, ou. Alínea B. A média aritmética da receita bruta total dos meses que antecederem o mês anterior ao da prestação, multiplicada por 12, na hipótese de a empresa ter iniciado suas atividades a menos de 13 meses da prestação. Inciso 2º. Na hipótese de serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de início de atividade da MIOEPP, a alíquota aplicável será de 2%. Inciso 3º. Na hipótese prevista no inciso 2º, constatando-se que houve diferença entre a alíquota utilizada e a efetivamente apurada, caberá à MIOEPP prestadora dos serviços efetuar o recolhimento da diferença no mês subsequente ao do início de atividade em guia própria do município. Inciso 4º. Na hipótese de a MIOEPP estar sujeita à tributação do ISS pelo Simples Nacional por valores fixos mensais, não caberá retenção a que se refere o caput, salvo quando o ISS for devido a outro município. Inciso 5º. Na hipótese de a MIOEPP não informar no documento fiscal a alíquota de que tratam os incisos I e inciso 2º, aplicar-se-á a alíquota de 5%. Inciso 6º. Não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal for inferior à devida, hipótese em que o recolhimento da diferença será realizado em guia própria do município, Inciso 7º. O valor retido, devidamente recolhido, será definitivo, não sendo objeto de partilha com os municípios, e sobre a receita de prestação de serviços que sofreu a retenção não haverá incidência de ISS a ser recolhido pelo Simples Nacional. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput, caso a prestadora de serviços esteja abrangida por isenção ou redução do ISS em face de legislação municipal ou distrital que tenha instituído benefícios à MIOEPP optante pelo Simples Nacional, na forma prevista no artigo 31, caberá a ela informar no documento fiscal a alíquota aplicável na retenção na fonte, bem como a legislação concessiva do respectivo benefício. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no inciso I do caput, respeitado o disposto no artigo 21, o município ou o Distrito Federal poderá estabelecer critérios de informação da alíquota efetiva de ISS constar do documento fiscal, de acordo com a respectiva legislação. Parágrafo 3º. Nas hipóteses de que tratam os incisos I e 2 do caput, a falsidade na prestação dessas informações sujeitará o responsável, o titular, os sócios ou os administradores da MIOEPP, juntamente com as demais pessoas que concorrerem para sua prática, as penalidades previstas na legislação criminal e tributária. Artigo 28. Na hipótese de a MIOEPP optante pelo Simples Nacional se encontrar na condição de Inciso 1º. Substituta tributária do ICMS. As receitas relativas à operação própria deverão ser segregadas na forma prevista na linha A do inciso 2 do parágrafo 8º do artigo 25, Inciso 2º. Substituída a tributária do ICMS, as receitas decorrentes deverão ser segregadas na forma prevista no inciso I do parágrafo 8º do artigo 25. Parágrafo 1º.
Na hipótese prevista no inciso I do caput, a MIOEPP optante pelo Simples Nacional deverá recolher a parcela dos tributos devidos por responsabilidade tributária diretamente ao ente detentor da respectiva competência tributária. Parágrafo 2º. Em relação ao ICMS, no que tange ao disposto no parágrafo 1º, o valor do imposto devido por substituição tributária corresponderá à diferença entre: inciso 1º. O valor resultante da aplicação da alíquota interna do ente a que se refere o parágrafo 1º sobre o preço máximo de venda varejo fixado pela autoridade competente ou sugerido pelo fabricante, ou sobre o preço ao consumidor usualmente praticado, é. Inciso 2º. O valor resultante da aplicação da alíquota interna ou interestadual sobre o valor da operação ou prestação própria do substituto tributário. Parágrafo 3º. Na hipótese de inexistência dos preços mencionados no inciso I do parágrafo 2º, o valor do ICMS devido por substituição tributária será calculado da seguinte forma: imposto devido igual, base de cálculo vezes 1,00 mais MVA, vezes alíquota interna. Dedução, onde: inciso 1º. Base de cálculo é o valor da operação própria realizada pela MI ou EPP substituta tributária. Inciso 2º. MVA é a margem de valor agregado divulgada pelo ente a que se refere o parágrafo 1º. Inciso 3º. Alíquota interna é do ente a que se refere o parágrafo 1º, é. Inciso 4º. Dedução é o valor mencionado no inciso 2 do parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Para fins do inciso I do caput, no cálculo dos tributos devidos no âmbito do Simples Nacional não será considerado receita de venda ou revenda de mercadorias o valor do tributo devido a título de substituição tributária, calculado na forma prevista no parágrafo 2º. Artigo 29. Os Estados e o Distrito Federal deverão observar o prazo mínimo de 60 dias, contado a partir do primeiro dia do mês do fato gerador da obrigação tributária, para estabelecer a data de vencimento do ICMS devido por substituição tributária, por tributação concentrada em uma única etapa, monofásica, e por antecipação tributária com ou sem encerramento de tributação, nas hipóteses em que a responsabilidade recair sobre operações ou prestações subsequentes. Parágrafo único. O disposto no caput. Inciso 1º. Aplica-se na hipótese de a MIOEPP optante estar obrigada ao recolhimento do imposto diretamente ao Estado ou ao Distrito Federal, na forma prevista na respectiva legislação, observado o disposto no inciso V do artigo 103, é. Inciso 2º. Não se aplica. Alínea A. No caso de a MIOEPP estar impedida de recolher o ICMS no âmbito do Simples Nacional nos termos do artigo 12, é. Alínea B. Quando a optante se encontrar em situação irregular, conforme definido na legislação da respectiva unidade federada. Subseção 6ª. Da imunidade. Artigo 30. Na apuração dos valores devidos no âmbito do Simples Nacional, a imunidade constitucional sobre alguns tributos não afeta a incidência quanto aos demais, caso em que a alíquota aplicável corresponderá ao somatório dos percentuais dos tributos não alcançados pela imunidade.